Quando chega um paciente idoso no seu consultório, qual será a sua primeira conduta? Vejam que nós temos que ter uma cautela importante em vários segmentos. E um dos mais importantes é a questão da manutenção de massa muscular. Até porque aqui nós temos uma grande necessidade para esse indivíduo. Nós temos aqui muitos pontos a serem conversados. Até porque esse paciente que tem uma idade um pouco mais avançada tem uma chance muito maior em redução de massa muscular, uma chance muito maior em sarcopenia. Mas não é só isso. Normalmente, um paciente que é idoso, além de não ter um bom consumo de proteínas na alimentação, é um paciente que não tem um fracionamento adequado, não tem uma quantidade adequada por N motivos. Talvez é um paciente que tenha um processo digestivo um pouco mais complicado, é aquele paciente que tem mais má digestão, mais azia e por conta disso fica mais limitado a alguns consumos em relação à alimentação. Ou é um paciente que não quer mais cozinhar porque ele mora sozinho, por N motivos, o consumo alimentar de proteínas fica abaixo do que é necessário. E esse paciente precisa ainda de mais proteínas do que ele consome, muito além. Então, nesse caso, precisamos sim focar em um ajuste de proteínas no consumo e por conta disso, nós temos a indicação de whey protein, que é super fundamental para esse paciente. Nesse caso, a gente pode planejar estratégias para inserir esse whey protein, seja numa receita, seja num shake, de acordo com o que o paciente consegue consumir. Então, o nosso foco é pensar em possibilidades para que ele consiga adicionar whey protein na sua composição. Nesse caso, uma questão bem interessante é que nós temos aqui um whey protein que tem uma ótima qualidade, mas além disso, existe também um sabor muito interessante. Para um paciente que é idoso, que muitas vezes não tem um paladar assim tão aguçado, é fundamental focar em sabor. E é por conta disso que o sabor e a estabilidade da proteína é fundamental. E o Whey Dop traz pra gente essas possibilidades. Então esse é o primeiro ponto que precisamos ajustar em qualquer paciente que tem uma idade mais avançada. Então todo idoso merece essa atenção. Mas além disso, nós temos outras questões muito envolvidas com articulações, com os tendões, ligamentos, que é muito comum que um paciente com uma idade mais avançada também tenha alguns certos prejuízos. E é por conta disso que nós temos uma outra indicação complementar que faz todo sentido e necessidade para esse paciente, que é no caso, nós temos aqui o colágeno, que é o PeptiDop. E nesse caso, gente, vejam quanto que é interessante a composição completa do colágeno. Não só o que ele oferta de proteínas e de aminoácidos, mas toda a combinação do produto para que exista influência exata numa construção de cartilagem, de ligamentos, de tendões. Então, nesse caso, nós temos aqui na composição do PeptiDop, além do Tendoforte, que apresenta então esse colágeno que está presente aqui, outros componentes fundamentais visando essa saúde de articulações. Ou seja, nós temos componentes como vitamina C, que auxilia nesse processo de produção de colágeno, vitaminas e minerais envolvidas com esse processo também, mas nós temos componentes que vão além. Por exemplo, aqui nós temos um grande diferencial, que é o ácido hialurônico, e nesse caso é um ácido hialurônico de alta densidade, ou seja, isso está muito mais envolvido com um processo que facilita essa formação, essa produção de articulações, de ligamentos. Então, nesse caso, não é só o colágeno que importa, mas toda a combinação complementar que existe dentro do PeptiDop. Além disso, nós também temos, pensando numa saúde de articulações, o processo de anti-inflamatório, de antioxidante é determinante. Então, por conta disso, nós temos aqui na composição MSM que está associado com esse aspecto que é antioxidante e anti-inflamatório. Além disso, na composição completa, nós também temos vitamina C que vai auxiliar nesse processo de formação, de conversão de colágeno dentro do nosso corpo, ou seja, toda uma composição adequada em relação a quantidades de aminoácidos, a qualidade e também toda a combinação completa que garante uma saúde osteoarticular para o seu paciente. E para complementar, por último, mas não menos importante, nós temos a creatina. Então, nesse caso, nós temos um grande envolvimento, o quanto que a creatina pode ser fundamental para esse paciente idoso. Eu sei que muito paciente nosso idoso tem um certo receio de alguns tipos de suplementos alimentares. E nesse caso, alguns deles podem ter receios em relação à creatina. Mas eu quero que você saiba que a creatina é totalmente segura para um paciente que é idoso.
Mesmo aquele paciente que apresente cálculos renais, por exemplo, a gente consegue tranquilamente prescrever creatina. E além disso, ela tem um grande envolvimento, não apenas com a saúde muscular desse paciente, mas também com a saúde óssea desse paciente. Então, por conta disso, aquele paciente que tem uma sarcopenia, um idoso que tem uma sarcopenia, a creatina pode auxiliar na manutenção de massa muscular. Aquele paciente idoso que tem uma osteopenia, uma osteoporose, a creatina também está envolvida com esse processo. Mas temos além disso. Nesse caso, a creatina também vai auxiliar para um processo de maior captação de glicose e, como a gente sabe, muitos pacientes idosos apresentam uma glicemia mais desbalanceada, um processo de resistência à ação insulina e, nesse caso, a creatina também vai auxiliar nesse processo de contribuir para a sensibilidade do tecido. Então, por conta disso, nós temos 3 suplementos que são fundamentais para o nosso paciente idoso. O Whey Protein, até mesmo nós temos vários tipos de whey protein, nesse caso para o paciente idoso é importante pontuar se ele tem alguma outra intercorrência, de repente uma intolerância à lactose, para a gente poder decidir qual será o whey protein mais interessante para esse paciente. O colágeno Peptidop, onde nós temos uma composição excelente, diferencial, para que exista total absorção, biodisponibilidade e construção de colágeno para a saúde osteoarticular. E também a creatina, que está associada com vários benefícios para o paciente, seja muscular, em captação de glicose e por aí vai. Então, por conta disso, nós temos um tratamento que é assertivo, que é ideal para um paciente que é idoso. E nesse caso, a gente pode planejar ao longo de cada consulta a prescrição desses componentes para os nossos pacientes.